882 milhões. É isso que você está ouvindo. Meu amigo, nós vamos discutir aqui as obras do PAC, que está sendo proposto pelo prefeito Eduardo Paes. Não é isso, Hungria? É isso, Sá. Ele mandou um projeto para ser aprovado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, justamente para poder a Câmara autorizar de fazer esse empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para que se faça a obra do PAC na Rocinha, ali no Alemão, e também na dragagem e limpeza do Rio Acari, que automaticamente vai beneficiar outras pessoas dos bairros vizinhos também. A produção ficou de colocar para a gente a matéria, né? E eu queria aqui ler, né, a manchete dessa matéria. Porque, cara, é um absurdo você pegar aqui, ó. Eduardo Paes pede aval da Câmara para empréstimo de 882 milhões destinadas a obras do PAC em favelas do Rio. E aí, cara, eu quero jogar essa batata quente no teu colo. Porque as regiões às quais ele diz que terá obra são regiões muito densas, uma população muito grande e um colégio eleitoral capaz de eleger o governador, capaz de ajudar na eleição de um presidente, capaz de eleger vários deputados. Então, a minha preocupação é que esse dinheiro, ao invés de trabalhar para o território do município, para as pessoas do município, acaba sendo benéfico a quem está à frente do projeto. E a gente sabe, cara, que eleição é algo sério. Um prefeito, ao disputar uma eleição para governo do estado, ele tem que estar falando sério com a população e disposto a se doar para eles. Não é somente pelo dinheiro. E aí eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Olha só, é uma situação complexa. Eu acredito que ele vai conseguir ser aprovado, né, esse projeto na Câmara, que ele tem a grande maioria, né? Essa região, como você falou, é muito populosa, ajuda a eleger, né, deputados estaduais, deputados federais, né, são 2 vagas para o Senado, ajuda a eleger um governador, ajuda a eleger um presidente da República, né, porque voto é voto, né? Ainda mais quando você fala ali do Complexo do Alemão, né, são muitas pessoas, você fala da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, que é um cartão postal. Quando você fala aqui da dragagem, limpeza do Rio Acari, que vai beneficiar, né, muitas pessoas, não só no bairro de Acari, mas diversos outros bairros adjacentes, naturalmente que no ano eleitoral é que a pulga fica atrás da orelha. 882 milhões é muito dinheiro, e será que esse dinheiro vai ser totalmente aplicado nessas obras, né? Então, cara, eu coloco sempre aquele ponto de interrogação e eu queria que você parasse para pensar e analisasse muito bem o que a gente está falando aqui. Isso aqui não é um canal televisivo que direciona a sua opinião. Isso aqui é um canal que coloca para fora e você faz a análise e você forma a sua própria opinião. Vamos lá. O prefeito Eduardo Paes, ele já foi prefeito na cidade, certo? Certo. No último mandato dele, né, ele elaborou as obras daquele corredor ali na Brasil, né, que chama-se hoje de BRT. Transbrasil, não é isso? Transoeste. Mas a população precisa entender que ele saiu do governo sem terminar as obras. Porque eram obras para serem concluídas até as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. E não foram terminadas. E ficou muito dinheiro sem saber para onde foi. Aí já não está falando nem de milhões, né? Já estamos falando de bilhões. Exatamente. Tanto foi ruim que o prefeito que assumiu logo após, que foi o Crivella, ele não conseguiu dar um passo na cidade porque a prefeitura estava endividada. Ou seja, o prefeito Crivella, não estou aqui dizendo se ele foi bom ou ruim, mas ele foi esculachado na cidade. Ele não conseguiu dar um passo por conta de uma série de problemas que a prefeitura estava enfrentando. E aí, o prefeito Eduardo Paes volta ao cenário político e termina a obra do Transbrasil. Ou seja, a sociedade hoje parece que esquece e pensa que ele fez essa obra do início ao fim agora nesse último mandato.
E não foi assim. Essa obra já é muito tempo atrasada, né? Ficou muita dívida na cidade e agora que ele termina. E aí, faltando praticamente um ano para a próxima eleição, ele vem com um empréstimo de 882 milhões para poder mover a opinião pública em torno de obras que podem ser faraônicas. Eu não estou discutindo aqui que a obra não tenha que ser feita. Não estou discutindo isso. Até porque a população merece e precisa. Né? Quando você faz sabe, quando você draga um rio, você elimina a possibilidade de enchente. Então você leva dignidade às populações. Mas e aí, cara? E aí? O Ministério Público, o Tribunal Eleitoral precisa ver isso. E nada contra o candidato a governador, o prefeito Eduardo Paes. Mas eu sou um cidadão do povo, meu irmão. E aí eu queria que você fizesse esse comentário. Olha, são muitos interesses, né, Sá? Quando você fala de eleição geral, você vai ter o cidadão votando para presidente da República, são 2 vagas para o Senado, né, governador do Estado e do Distrito Federal, deputado estadual, deputado federal. Como hoje o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, ele tem uma ligação forte com a esquerda, né? Ele hoje é o pré-candidato a governador aqui no estado do Rio de Janeiro do presidente Lula. Né? E nós vamos ter, logicamente, diversos outros candidatos, né, de ideologia diferente, né? Vamos ter de direita, naturalmente, de centro, mas ele, com essa grana, 882 milhões, né, no ano pré-eleitoral e, consequentemente, a obra não termina, né, com certeza em 2025, vai avançar para 2026, que é o ano eleitoral, onde você vai estar beneficiando ali milhares de pessoas que, naturalmente, a tendência é votar com quem está com a caneta na mão e fazendo a obra. Ele, como chefe do executivo, né, a obra tem que ser feita, tem que atender a população. O problema que eu acho é qual o interesse e por que nessas áreas e não em outras, né? Então o Eduardo Paes, naturalmente, como um forte candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ele vai buscar aliados e vai buscar as armas que ele pode buscar, naturalmente, na obra do PAC, né, em parceria com o governo federal, com Lula, presidente, né, tendo aprovado na Câmara, que eu acredito, como eu disse, aí tem maioria na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vai aprovar, vai pegar essa grana, vai investir, né, nessas regiões e, consequentemente, vai ter esses votos. É isso, meu irmão. É isso, eu acho que a população ficou sabendo o que está acontecendo e o nosso canal tem essa missão. Eu só queria, antes de você fazer uma conclusão, é o seguinte: pedir desculpa a quem nos assiste, a quem nos ouve, a quem nos acompanha, porque nós falamos muito bem do Eduardo Paes em alguns programas anteriores e eu recebi um monte de críticas aqui, né? Nós recebemos, na verdade, porque falamos que ele é um bom, entre as patrão para o servidor público municipal. Tivemos vários questionamentos, né? Principalmente pessoal da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, vieram várias reclamações, o pessoal da área de saúde do município do Rio e da educação, né? Teve uma professora, que eu não vou citar o nome, que ela falou em relação a construir complexos educacionais dentro de comunidades conflagradas pelo tráfico de drogas pesado. Você vê, constrói diversas escolas ali dentro da Maré. Quem de outra região, como aluno ou até como profissional da educação, vai trabalhar ali ou vai estudar ali? O aluno de outra região, ainda mais se for de facção criminosa diferente, né? Seja de terceiro comando puro, seja do ADA, seja de milícia, né? Quando adentra ali, esse é diferente. Então, constrói uma coisa, uma obra grande, como você falou, o termo faraônica, mas que ele é reduzido no atendimento à população que precisa. Muito bem verdade isso. Olha, eu acho que a gente conseguiu aqui, né, sanar essa situação toda, mostrar para a sociedade o que está acontecendo em relação à eleição do governo do estado, mas a gente ainda tem um outro assunto para resolver, que é sobre o outro candidato. Mas antes disso eu quero falar com você. Meu amigo, o nosso programa, a gente está levando verdade para você. A gente está falando aquilo que nós conseguimos destrinchar em matéria. As redes televisivas, elas colocam da maneira delas para formar a sua opinião. E nós não queremos isso. Queremos que você forme a sua própria opinião. É essa a nossa missão. Portanto, eu te peço, compartilhe o nosso trabalho,
curta aquilo que a gente está trabalhando aqui, dá lá o seu like e inscreva-se no nosso canal. Precisamos levar o nosso trabalho muito longe e a gente depende de você. Vem com a gente. Vamos falar da próxima matéria? Vamos. Produção, coloca para mim aí a próxima matéria. Então, olha, Bacelar tem candidatura ao governo do Rio em xeque. Meu irmão, esse cara vinha com todas as condições. A negociata, ou a negociação, ou da forma que você quiser imaginar a fala, vinha sendo muito bem trabalhada a nível de política. E de repente, de uma hora para outra, puf, caiu. E aí? Olha só, tudo começou na briga do Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, com o ex-secretário estadual de transportes, Washington Reis, que é muito forte. Ele é presidente do MDB aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Ele já foi deputado estadual, já foi deputado federal, prefeito de Duque de Caxias, né, que tem um eleitorado gigante. Então, nessa briga, o Washington Reis ele é forte com a família Bolsonaro, porque na eleição de 2022, para presidente da República, ele e sua família votaram com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Né, lá, por exemplo, tem um outro candidato que foi prefeito, também muito conhecido, que é o Zito, né, votou com Lula. Então, nessa briga, automaticamente, do Bacelar com o Washington Reis, rachou. Porque já tinha um pré-acordo do bolsonarismo aqui no estado do Rio de Janeiro apoiarem o Rodrigo Bacelar. Lógico, tem divergência, sim. Tem, porque nós estamos aí o Carlos Jordi, deputado federal de 2 mandatos, que ele tem uma rusga com o Bacelar, porque na última eleição de 2024 para prefeito ele foi candidato em Niterói, e o Bacelar apoiou o Rodrigo Neves, né, candidato do PT, e até porque o Rodrigo Neves, ele sempre foi, o Rodrigo Neves ganhou a eleição e o Rodrigo Bacelar sempre foi de uma linha de centro-esquerda. Então tem essa rusga, mas essa situação aconteceu depois da briga onde o governador viajou para Portugal e o Rodrigo Bacelar assumiu a caneta, assumiu lá no Palácio Guanabara interinamente, meteu-lhe a caneta e exonerou o Washington Reis, secretário na época de transporte. Aí entornou o caldo. Essa é a situação que ocorreu e automaticamente fez com que o grupo bolsonarista ficasse contra o atual presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Então, cara, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando, porque a gente não sabe, né? O tabuleiro de xadrez está aí. As peças estão sendo movidas. E a cada dia que passa, a gente observa que aparece um nome novo. No último programa que a gente gravou falando sobre o Rio de Janeiro, apareceu a figura do Antony Garotinho, que seja assim uma figura até folclórica, né? A gente já teve o Garotinho como governador e, no entanto, nem para vereador na última eleição ele conseguiu se eleger. O Garotinho já aparecera em diversos eventos que a sociedade às vezes até duvidava, mas que acontecia. E outros surgirão. Eu queria te agradecer pela presença aqui, por você poder instruir toda essa sociedade. Você é um cara que eu admiro, conhece muito de política. E é isso. Ó, por mim, eu acho que a gente conseguiu passar bacana para você. Agora, a palavra final é tua. Eu agradeço mais uma vez, dizer que o Garotinho, né, por mais que seja um folclore aqui no estado do Rio de Janeiro, né, já foi prefeito de Campos, né, o filho dele, Vladimir Garotinho, é prefeito de Campos, uma grande cidade do norte fluminense, ele já foi deputado federal, né, governador, a esposa Rosinha Garotinho, governadora, então não pode brigar, porque a eleição é assim, igual o jogo de futebol também, né, numa semana o time vai lá, mete 10-0, na outra semana pega um outro time e perde, né? Toma o gol lá aos 45 segundos do tempo e perde o jogo. Mas nós vamos ter muitas surpresas, sabe? Pode ter certeza disso. Hoje, na minha opinião, o franco favorito na próxima eleição de governador no estado do Rio de Janeiro é o Eduardo Paes, né? Tem muita força. Agora, a direita vai ter o seu candidato, seja o próprio Bacelar, que hoje tem esse racha, seja o Washington Reis, que o próprio Garotinho já declarou, se o Washington Reis for candidato, puder ser, de conseguir barrar, tirar a inelegibilidade que ele tem hoje, o Garotinho apoia o Washington Reis para governador,
né, seja o próprio filho do governador, do ex-governador Garotinho, que é o Vladimir, prefeito de Campos, candidato, né, nós temos aí o nome hoje surgindo do próprio Jordi, deputado federal, 2 mandatos do PL, o Sócrates Cavalcante, também deputado federal, ou seja, muitas coisas vão rolar até lá, né, o ex-governador também, o Wilson Witzel, já se colocou como pré-candidato a governador, então eu acho que a população tem que analisar, porque a maior dificuldade que eu vejo na política é, na pré-campanha e na campanha, muitas promessas para poder enganar a população. Depois de eleito, ele esquece tudo, né? E outra coisa, eu como servidor público, já de muitos anos, filho também de servidor, de policial militar, eu vejo que um bom político, chefe do executivo, ele tem que cuidar dos seus servidores, dos seus funcionários. Aquele que não cuida do servidor, depois não adianta, se ele não faz aqui, ele não vai fazer ali. Se machuca feio, né? Isso aí, porque o servidor tem muito voto, tem família e geralmente é formador de opinião. Isso é um recado para quem vem candidato, hein? Isso é um recado para quem vem candidato. Ó, prefeito, trate bem os seus servidores. Governador, eu acho também. O presidente da Alerj, interessado em ser governador, pense também lá naquelas pautas que nós temos na Alerj. Não é isso? É verdade. Então eu acho muito bom que vocês pensem no tratamento para com o servidor. Nós temos muito tempo e esse canal aqui vai estar à disposição da sociedade. Vamos encerrar o nosso programa? Vamos encerrar assim, eu só queria deixar um recado para a população, sabe? O que a população pensa quando um policial, seja ele militar, civil, penal, um bombeiro militar que está aí salvando vidas também, cuidando da população, guarda municipal do município, o médico, o professor com salário baixo, e você vê um jogador de futebol, ganhando por mês, como o Gabigol, saiu do Flamengo, foi pro Cruzeiro para ganhar 2,5 milhões de salário, fora outras vantagens que ele tem. Por mês, eu não estou falando na temporada, no ano não. 2,5 milhões para o jogador de futebol e o policial, o professor, o médico ganhando, como dizia nosso querido e falecido, né, saudoso Chico Anísio, salário, ó. É isso, então mais uma vez agradecer, muito obrigado e vamos juntos, e a gente está aqui para poder estar levando as informações para nossa população. Essa galera para compartilhar nosso trabalho. Ajuda a gente, compartilhando, comentando, curtindo, mandando sugestões, mandando perguntas, estão chegando várias, a gente está respondendo também, né? E participa com a gente, é importante. E outra coisa, aquele que se sentir de repente ofendido, tem o seu direito de defesa, pode mandar para a gente também. Quem quiser participar aqui da banca, é nosso convidado para poder participar também, é isso. A gente está aqui para tentar fazer cada vez mais e melhor por você. Muito obrigado. Tamo junto.